Oi, gente, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, como a gente não tem tido nossas aulas presenciais, eu tava meio resistente a gravar, a fazer uns vídeos para vocês, mas no final das contas eu acabei fazendo um de teste com uma outra turma e eu percebi que foi bastante eficiente e aí resolvi trazer alguns videozinhos com alguns conceitos, algumas explicações breves do que a gente está vendo, ok? Antes de começar com novidades, eu vou falar um pouquinho para vocês, só para refrescar um pouquinho a memória a respeito de demanda e da Lei Geral de Demanda, que foi o que nós vimos na nossa última aula presencial, né? Então, só para refrescar um pouquinho a memória, quando a gente fala de demandas, de Lei Geral de Demanda, a gente está falando a respeito de tendências de comportamento do consumidor, né? A demanda ou a procura, ela tem esse viés, né? Esse lado de olhar, de ver, avaliar o ponto de vista dos consumidores, ok? E aí a gente viu que a quantidade demandada, ela indica o quanto de um determinado produto o indivíduo ou um grupo de indivíduos estão dispostos a consumir, né, a comprar num determinado tempo a um determinado valor, certo? E a gente viu também que a Lei Geral de Demanda, ou seja, né, a tendência geral do comportamento do consumidor indica o quê? Indica que há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada, né? Entre preço e demanda. Por que isso acontece? Né? Porque existe uma tendência de que quando os preços aumentem, a gente tenha uma retração na demanda. Né? Isso acontece por quê? Isso acontece porque o aumento de preço ele tende a impactar negativamente o nosso poder aquisitivo. Né? Diante do aumento do preço de algum bem, o meu poder aquisitivo, o meu poder de consumir esse determinado bem, ele se reduz, né? Ele diminui. E aí a gente acaba tendo uma retração, uma redução da demanda. Por outro lado, quando a gente tem uma situação inversa, em que há, por exemplo, uma queda nos preços, uma redução nos preços, a tendência é que haja uma expansão, um aumento da demanda, né? Justamente porque diante de situações em que o preço diminui, o meu poder aquisitivo ele se expande, né? Ele é maior. Né? Então, diante de preços mais baratos, a nossa capacidade de consumo ela aumenta, ok? E aí isso indica uma tendência de aumento da demanda, ok? Então, o que a gente percebe aqui, quando um sobe, o outro diminui e vice-versa, né? Se um diminui, o outro sobe, né? Então, por isso essa relação inversa entre preço e demanda que a gente fala, ok? E aí a gente viu também, né, comentei com vocês, sobre algumas outras variáveis que também impactam, né, na demanda, né, que são aí variações que podem acontecer na renda dos consumidores, né, tanto aumento quanto restrições, redução, queda de salário, o consumo, os hábitos, né, as preferências, né, do consumidor e os preços de outros bens. Então, preços de bens substitutos, preços de bens complementares podem sofrer aí também, podem gerar impactos na demanda, ok? Então, para refrescar a memória, bem resumidamente, foi isso que nós falamos na nossa última aula presencial, ok? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de oferta, ok? Que é um outro ponto de vista, é um outro lado, certo? Segura aí.